Olá a todos, eu me chamo Cibele e venho aqui falar um tema muito importante. Os desastres estão aumentando, está tudo aos nossos olhos. Para que entendamos por que tudo isso está acontecendo, os dias de Noé já chegou? Você conhece o princípio de Deus salvando o homem? O mundo de hoje é exatamente como nos dias de Noé. Como devemos buscar a aparição de Deus? Nos últimos anos, os desastres em todo o mundo têm piorado. Terremotos, pragas, fome, enchentes, secas, pragas de insetos está acontecendo com mais frequência e se espalhando por toda parte. Alguns irmãos e irmãs podem ficar preocupados se um dia vierem a ser atingidos pelos desastres, especialmente quando virem que os desastres estão ficando piores. Talvez possa atingi-los, como também pode fazer, Como nós vamos estar sendo protegidos? Como vamos pensar sobre isso? Em desastre, quem pode salvar as nossas vidas? São os parentes mais queridos, o alto status, o poder, ou quem tem muitos bens materiais? Ou Deus? Qual é a resposta correta? Então vamos ver a resposta correta relembrando os dias de Noé. Vamos lembrar lá em Lucas 17, 22, 30, que diz assim: Então disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e vos dirão: Eis-lo aqui, e não vades, nem o sigais. Pois assim como o relâmpago, fuzilando de uma extremidade do céu, ilumina até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias de Ló, saiu de Sodoma e choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O Senhor Jesus nos advertiu que sua segunda vinda foi a mesma que os dias de Noé e os dias de Ló. Se quisermos ser salvos por Deus nos últimos dias, devemos aprender o caminho de Noé. Vamos lembrar os dias de Noé? Reveja o tempo em que Noé construiu a arca. A humanidade era profundamente corrupta. As pessoas tinham se afastado das bênçãos de Deus e não estavam mais sob o cuidado de Deus e tinha perdido suas promessas. Viviam na escuridão, sem a luz de Deus, assim tornando-se desregradas por natureza. Abandonaram-se a uma depravação repugnante, e tais pessoas não podiam mais receber as promessas de Deus. Eram ineptas a testemunhar a face de Deus e ouvir a sua voz, pois assim eles haviam abandonado a Deus, deixando de lado tudo que Deus lhes concedera, e haviam esquecido
os ensinamentos de Deus. Então o coração deles se afastaram-se cada vez mais de Deus. E à medida que isso acontecia, eles se entregavam a uma depravação que excedia toda a razão e a humanidade, tornando-se progressivamente malignos. Então, dessa forma, aproximaram-se ainda mais da morte e desobedeceram, E sobre a ira e a punição de Deus. Então, apenas Noé adorava a Deus e evitava o mal. Por isso foi capaz de ouvir a voz de Deus e ouvir suas instruções. Noé construiu a arca seguindo as instruções e a palavra de Deus e reuniu todas as espécies de criaturas vivas. E dessa maneira, estando tudo preparado, Deus fez desabar sua destruição sobre o mundo. Então, apenas Noé e os 7 outros membros de sua família sobreviveram à destruição, pois Noé adorava Jeová e evitava o mal. Então aqui todos nós sabemos que na época de Noé as pessoas viviam na embriaguez, no deboche, na maldade e uns matando os outros, tornando-se decadentes ao máximo. E isso provocou a ira de Deus. Então Deus estava determinado a destruir o povo daquela época. Entretanto, Deus não destruiu o povo daquela época imediatamente, mas ele ordenou a Noé que construísse uma arca e pregasse o caminho da salvação, para que o povo tivesse a chance de se arrepender. Só no dia que Noé entrou na arca é que Deus destruiu todos os homens maus da terra por uma inundação, que não acreditava que Deus destruíra o mundo por uma inundação. Entretanto, ninguém acreditava também na maneira como ele pregava, e zombavam, injuriavam, o rejeitavam e o desativavam, difamando, dizendo que sua pregação era ridícula e enganosa. Quando chegou o dia estabelecido por Jeová, o dilúvio destruiu todos aqueles que recusaram a ouvir a maneira como Noé pregava e que se recusaram a entrar na arca. Quando chegou o dia estabelecido por Jeová, o dilúvio destruiu todos aqueles que se recusaram a ouvir a maneira como Noé pregava e que se recusaram a entrar na arca. Quais são os princípios de Deus para salvar o homem? Então aqui nós podemos saber que toda vez que Deus fizer uma obra de destruição, Ele informará antecipadamente e as pessoas sobre o trabalho que vai fazer e as deixará acreditar em sua palavra e agir de acordo com as suas exigências, para que possa receber a sua salvação. Ou seja, antes de destruir os ímpios, Deus fará primeiro uma obra de salvação e dando a todos uma chance de serem salvos durante a salvação. Quer se escute a palavra de Deus, ou se obedeça a Deus, ou se resista e desobedeça a Deus, e faça todo tipo de mal, e será revelado, para que Deus possa captar as evidências de que as pessoas estão fazendo o bem ou o mal, e revelar os justos e os ímpios. Somente depois que o bem for separado do mal, é que ele começará a fazer o trabalho de punir o mal e recompensar o bem. Somente então
os ímpios serão destruídos. Isso, portanto, revela a sabedoria e a onipotência de Deus e também deixa Satanás totalmente convencido. O princípio do trabalho de Deus para salvar o homem, ou seja, fazê-lo de forma secreta primeiro e depois de forma pública, e deixa o homem ouvir primeiro e depois ver. Trabalhar em secreto é expor e salvar melhor o homem. Quando Deus vem publicamente, será o momento em que a obra de salvação termina e Deus começa a punir o mal e recompensar o bem. E o momento em que cada olho o vê. Então, nesse momento, tudo estará claro e todos os resultados do homem serão decididos. Quando o trabalho deve ser feito de forma secreta, Deus o fará de forma secreta. Mas quando for a hora de Deus trabalhar de forma pública, Ele certamente o fará publicamente. Existe o próprio plano e o arranjo de Deus para isso. Então, quando Deus faz o trabalho de uma maneira secreta, é para nós, é apenas para o momento de sermos salvos. Por exemplo, quando Deus faz a obra de uma maneira secreta para nós, naquele tempo, quando a palavra de Deus veio a Noé e o evangelho foi pregado através dele, antes que Deus destruísse o mundo com o dilúvio, e também como no tempo que Deus, antes de destruir Sodoma, enviou 2 anjos para dizer ao povo o que ele faria. E também a mensagem de que qualquer um que saísse da cidade poderia ser salvo. E isso mostra que cada vez que Deus está prestes a fazer o trabalho de destruição, Ele dará às pessoas sua palavra e lhes indicará o caminho para serem salvas, para que possa ter a oportunidade de se arrepender. Isto é precisamente o amor e a justiça de Deus. Agora é a última oportunidade para que sejamos salvos. E a oportunidade bate apenas uma vez. Os dias de Noé chegaram. Você quer entrar na arca dos últimos dias e obter a proteção de Deus junto com sua família? Bom, esta é a nossa partilha de hoje. Espero que vocês gostem e que possa ganhar muita iluminação e que Deus nos leve a buscar mais verdades e que Deus abençoe a todos vocês. Um belo dia e graças a Deus. Isso é tudo por hoje. Até a próxima! E obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com sua família, seus amigos, qualquer um que queira buscar mais sobre Deus, possa estar aqui junto com nós, buscando a Deus. Tchau, tchau!